Bom dia, queridos alunos. Espero que estejam todos bem. Iniciaremos a aula de hoje retomando uma questão que já refletimos, né, em Aristóteles, que é a questão de que a felicidade ela depende apenas de nós ou de fatores externos e das outras pessoas. Aristóteles dirá que para sermos felizes, a gente precisa um do outro, né? Então ele vai dizer, uma frase muito famosa dele é que o homem é um animal político. O que significa isso? Que o homem, o ser humano, instintivamente, pela sua própria natureza, vive em sociedade. E por que nós vivemos em sociedade? Se a nossa finalidade é sermos felizes, viver em sociedade é um desses caminhos para sermos felizes. Por quê? Porque sozinhos nós não nos bastamos. A gente não consegue suprir todas as nossas necessidades sozinhos. Então a gente precisa, por exemplo, se alimentar, se vestir, das nossas casas, de uma boa educação, de saúde, de cultura, né? Arte, entretenimento, esporte. Então, como que eu vou fazer tudo isso sozinha? Né? Então, Aristóteles vai dizer que a gente depende um do outro, a gente depende da profissão um do outro. Né? Então, inclusive, ele tem uma visão bem estranha, assim. Ele foi um defensor da escravidão, porque ele dizia que para o filósofo existir, para o intelectual existir, ele precisa de outras pessoas para fazer as coisas para ele. Porque o filósofo ele precisa do ócio criativo, ou seja, ele precisa não fazer nada, né? Apenas pensar ali o tempo inteiro sobre as questões do mundo. Porque não tem como eu pensar e fazer 1 milhão de outras coisas. Ter que fazer, arrumar casa, fazer comida, cuidar dos filhos. Então, eu preciso de um tempo para refletir, para pensar, e esse tempo, né, e as outras pessoas fazendo as coisas para mim, para eu conseguir pensar. E aí ele defende a escravidão nesse sentido, né, de que o intelectual ele precisa do escravo, né, para fazer as atividades físicas, práticas do dia a dia, enquanto o filósofo intelectual pensa. É um pensamento bem complicado, né, do Aristóteles defender isso, né, a escravidão, que a gente sabe o quanto isso é ruim, né, para a humanidade, de um todo, né. E então, o Aristóteles, voltando ao assunto, né, ele vai dizer que o homem que consegue se satisfazer sozinho, ou ele é um deus, né, porque Deus ele basta a si mesmo, ele não precisa sozinho ele consegue tudo, né? Porque ele é poderoso, ele é Deus. Ou uma besta, né? Ele vai dizer, ou um ser bruto, rústico, né? Que se mantém sozinho, isolado, né? Mas, do mais, todas as pessoas precisam umas das outras para serem felizes, né? Então, pensando nessa questão política, né, de que o homem é um animal político, e isso significa que nós vivemos em sociedade instintivamente, naturalmente a gente vive em sociedade, né? Nós vamos pensar no papel da política, né? A política, em grego, significa a arte de governar a polis. Política, polis, vem de cidade, né? Então, política é a arte de governar a cidade. E a arte de governar a cidade para quem? Para quê? Né? Então, segundo Aristóteles, é a arte de governar a cidade para a felicidade. Então, o papel da política, a natureza política, ela tem a finalidade de trazer a felicidade
para o ser humano, aqueles fatores externos, aquelas coisas que o ser humano sozinho ele não consegue atingir. Então, quem faria isso por nós, né? Quem nos ajudaria a realizar aquelas coisas que sozinho a gente não consegue? A política, né? Porque a política seria algo maior do que nós, né? A política seria o nosso pai, provedor, né? Aquele pai que dá para a gente as condições, né? Para a gente se desenvolver e ser feliz, né? Então, para Aristóteles, a gente precisa de uma boa educação, de uma boa saúde, do esporte, da cultura, da arte, né? Da medicina, né? Já falei da saúde, de boas condições sanitárias, né? Então, a gente precisa de muitas coisas para viver, né, feliz. Então, e também a política, ela tem que ser para todos, atingindo ao bem comum e não ao bem particular, a um grupo de indivíduos, a um indivíduo, né? Ela serve para todos. Ela serve para o bem comum, né? Senão ela não é política. Ela é uma degeneração política, ela é uma decomposição política, ela é uma corrupção, né? Então, Aristóteles traz para a gente, na sua época, né, desde a sua época, 3 formas políticas: a monarquia, a aristocracia e a democracia. Na monarquia, quem governa é o rei, é uma pessoa só, né? Na aristocracia, quem governa é um grupo de pessoas. E em uma democracia, quem governa é o cidadão, né? Então, Aristóteles ele vai fazer várias afirmações em relação a cada uma delas e críticas também a cada uma delas, né? Mas o importante, Aristóteles vai dizer, é que em todas as formas políticas, não importa qual ela seja, o importante é que ela atinja o bem comum, né? O bem para todas as pessoas. E qual é o bem comum? A felicidade, proporcionar essa felicidade, condições de felicidade para todas as pessoas, né? E quando ela não faz isso, quando ela atinge o bem particular, ou seja, quando ela governa apenas para uma pessoa ou um grupo de pessoas, ela é uma degeneração política, é a corrupção. E aí, a monarquia se transforma em tirania, a aristocracia se transforma em oligarquia e a democracia se transforma em demagogia. Então, elas perdem o seu poder, a sua arte de governar a polis, a cidade, para o bem comum, para a felicidade de todo mundo, para governar apenas para algumas pessoas, né? O que é um absurdo, né? Para Aristóteles é uma corrupção, é uma degeneração política. Então, pensando nessas questões, eu trago para vocês uma reflexão. A política brasileira, ela contribui para que nós satisfaçamos ou para que a gente atinja a nossa felicidade? Ela proporciona condições para nós sermos felizes? Ela nos proporciona a felicidade ou não, né? E se não, por quê? O que falta na política brasileira para proporcionar condições de felicidade ao seu povo? Tá bom, queridos? Então, é isso a aula de hoje. Espero que vocês tenham